boa noite a todos vocês. Está no ar a melhor parte do universo do Michael Jackson em uma noite muito especial no Michael Cast. Daniel Neves é mais conhecido como Daniel Jackson, criador do incrível MJ Fan Forum, o maior portal de informação sobre o Michael no YouTube, com quase 60 mil inscritos. O cara é gigante. Casado com Larissa Kathleen, pai da lindíssima Giovanna, Daniel é muito conhecido entre os fãs do Michael. O cara tá sempre disponível a tudo, sabe demais sobre o Michael e hoje vai falar muito sobre a quem tanto amamos. E, senhoras e senhores, tudo sobre Daniel Jackson. Muito boa noite, Daniel Neves, ou seja, o Daniel Jackson. Que honra ter você aqui. Sensacional, começar grande, Ivan. Muito obrigado aí pelo convite, né, irmãozinho? Pô. Cara, que felicidade, eu tô aqui em êxtase. E, vamos começar esse papo. Como e quando iniciou essa ideia desse projeto maravilhoso que é o canal MJ Fan Forum? Muito bom, bicho. Olha, você tem a história resumida e tem a história longa, né? Qual que você quer ouvir? Depende do que você quer ouvir. Eu quero ouvir a que você quer contar pra mim. Bicho, foi assim, né? Eu me tornei fã em 2005, basicamente, né? No meio do julgamento do Michael. E eu me tornei fã do Michael por conta de que eu queria aprender inglês, né? Mas não por conta do Michael em si. Eu queria cantar as músicas sucesso da época e foi pro Michael Jackson porque talvez o meu amigo, eu tinha um colega, tem um amigo que já era fã e, sei lá, eu pensei, não, esse cara aí é popular e tal, acho que eu vou tentar as músicas dele, né? E acabou que virou uma troca de favores, porque depois, naquele mesmo ano, no finalzinho do ano, eu comecei a fazer as legendas, né? Eu comecei a me virar indo atrás de legendas, então eu acabei traduzindo o que o Michael falava, sendo que eu aprendi com ele, né? Foi meio que uma troca de favores. E aí eu comecei a postar essas legendas no YouTube, na época da conexão de escada, o YouTube ainda tinha 2 anos de idade, pá. E aí eu comecei a trabalhar, né, eu virei ADM de um fórum na época, em 2009, e eu comecei a colocar meus conteúdos lá, legendados, né? No final de 2010 foi quando eu me desvencilhei desse fórum e abri o MJ Fan Forum, foi em dezembro de 2010 que eu abri o MJ Fan Forum em formato de fórum, né? E aí eu trouxe todo o meu conteúdo legendado, que eram entrevistas, documentários, videoclipes, tudo relacionado ao Michael que eu fazia a legenda, né? E aí foi para esse MJ Fan Forum, que aí acabou se tornando, com o passar do tempo, página de Facebook, grupo de WhatsApp e assim vai, né, bicho? E a partir de 2017 foi quando eu comecei a postar vídeo aparecendo, né? Fazendo seleções, tudo sobre, compilações de curiosidades e tal. E foi mais ou menos assim, bicho. E acabou tomando uma proporção aí que eu não esperava, na verdade. Cara, e é maravilhoso, maravilhoso. O seu canal, eu aprendi tanta coisa sobre Michael Jackson ali. Eu sou fã desde o tempo que ele faleceu, um pouquinho depois que eu pensei, cara, quem é esse cara que tá todo mundo chorando, essa comoção inteira? E indo atrás de querer saber disso, eu descobri quem é esse incrível homem e magnífico ser humano. E esses últimos tempos eu venho acompanhando bastante, eu venho aprendendo cada dia mais com o MJ Fan Forum. E uma dúvida, como é pegar um trabalho grande assim que nem você faz e legendar, ou esses livros que você pega e faz a tradução dele completo? Como que é esse trabalho todo que você tem de uma forma tão rápida? Bicho, é curioso porque geralmente quando a gente vê até legendas assim de cinema, de Netflix e tal, existe toda uma equipe por trás de uma legenda, né? E quando eu comecei a fazer legenda lá em 2006, até hoje sou eu, né? Sempre fui só eu. Então quando eu pego esses conteúdos grandes, né? Eu digo grande de duração, por exemplo, um documentário, um filme, um Bad 25 que eu traduzi, que tem 2 horas e 10, se eu não me engano, acho que foi o maior que eu traduzi, inclusive. Demora um mês, eu acho, por aí, para fazer a tradução. E como eu faço sozinho, eu digito, eu sincronizo, eu traduzo, depois eu assisto de novo para ver se tem algum errinho de digitação, de pontuação e tal, reviso sozinho, eu faço tudo sozinho até fazer essa postagem. E geralmente eu procuro sempre começar projetos que ninguém viu em português, né? Porque, por exemplo, eu vou começar um livro, quando eu vejo que já tem alguns trechos em português, em blog, ou sei lá, eu meio que dou uma desanimada. Eu falo, pô, já fizeram, vou ficar aqui, né, perdendo tempo, vou perder tempo com um vídeo, vou aproveitar meu tempo com um livro que ainda ninguém conhece, que nem o Make Michael, né, que eu estou traduzindo nesse momento, né? É um projeto que está em andamento, que eu pretendo publicar independente lá na Wiclap, onde eu já publiquei outros 2, né?
Então eu pego esses aí que eu acho que são que traz uma bagagem grande de informações, né? Que é o caso do Making Michael, do All the Songs, e faço a tradução, bicho. Livro, como você falou, é mais difícil ainda que legenda, eu acho, velho. Porque também acho a legenda eu sincronizo e tal, é um trabalhinho e tal, voltar para ver se apareceu o tempo certo e tal. Mas o livro, ele é mais extenso, né, bicho? O Making Michael acho que tem 600 e poucas páginas, a versão dele digital. Então, tipo, você vai lendo e traduzindo, depois você tem que ler o livro inteiro de novo para ver se tá certo, e de novo, tipo, umas 3 vezes pelo menos. Então, mas é prazeroso, né, bicho? Saber que vai trazer conhecimento sobre o Michael, vai, de certa forma, fazer novas pessoas virarem novos fãs, né, bicho? Que é a intenção inicial, né, do trabalho, digamos. Cara, é incrível o seu trabalho. E qual foi a sua maior satisfação hoje sendo o Daniel Jackson? Maior satisfação... Mano, eu sempre lembro de um rapaz, eu não tenho muito contato com ele hoje, mas ele me disse há muitos anos atrás que ele estava abrindo uma ONG por conta de uma legenda que na verdade era por conta da tradução da Oprah Winfrey de 93. Quando ele viu minha legenda, ele não sabia inglês, quando ele viu que o Michael falava em português por conta da minha legenda, isso inspirou ele a lutar pelas crianças, a fazer caridade para crianças abandonadas, né, violência infantil, isso tudo. Então, essa foi uma dos destaques que eu nunca esqueci. Eu falei, porra, mas se eu não tivesse traduzido... Tudo bem, é o Michael que falou, claro, mas se eu não tivesse servido de intermédio para ele entender, né, ainda bem que eu servi de intermédio para ele saber quem é o Michael e inspirou ele a esse ponto, né? E teve uma outra ocasião também, na época do MSN, que teve um fã português, velho, de Portugal, que me disse que era surdo. E ele tipo, agradecia demais minhas legendas por conta de que ele sabia que o Michael estava cantando, né, e falando. E nessa época eu até falei pra minha mãe, tá? Falei, não acredito, mas na hora que o cara falou pra mim, me emocionei na época e tal, porque... Como você mencionou uma vez aí no seu na estreia aqui do Michaelcast, você falou que o MG Fanfora era pioneiro em legenda e tal, e isso realmente não tinha intenção, mas acabou sendo sem querer, por conta de que só tinha gente fazendo tradução de Michael Jackson. Hoje qualquer um faz aí, pega um trechinho, um short, um reel, né? Bota a legenda no meio, que agora é popular e tal. Mas é possível fazer tudo isso lá atrás, é muito difícil. E tipo, eu tive que... Eu lembro, a primeira legenda que eu fiz na vida foi a Gone Too Soon, que ele cantou no Bill Clinton, na gala do Bill Clinton. E eu não tava entendendo nada, eu fui atrás, por que aparece antes, por que não tá indo, por que não tá aparecendo? E foi uma luta, bicho, mas acabou que deu certo, né, bicho? Nossa, que top! E você também já entrevistou gente muito legal, tipo o Lavelle, a Deb. Cara, como é que foi isso? É loucura, né, bicho? É tipo... É uma loucura, bicho, porque... A primeira pessoa que eu tive contato, assim, que obviamente era vinculada ao Michael, foi o Joey, né, o pai do Michael. Sim. Em 2010. E embora seja o Joey, que tem muito fã que é grilado com o Joey por causa disso, por causa daquilo, quando eu vi ele, bicho, eu lembro que foi um choque, bicho. Eu sabia que ele ia aparecer, a gente tava eu, mais 2 pessoas que eram vinculadas à equipe na época, né, que era daquele fórum anterior que eu tava. E diferente dos encontros de fãs que o Joey foi posteriormente, ali era coletiva de imprensa, bicho. A gente tinha conseguido credencial de imprensa por conta dessa minha colega que era da equipe. Então a gente tava ali com a Sabrina Sato, que tava no Pânico, tava o Legendários, tava a Revista Veja, a Folha. E a gente tava ali, tipo peixe fora d'água, né? Os fãzinhos do Michael ali, no meio dessa galera. E aí, quando o Joey apareceu com aquele chapéuzinho lá, o poderoso chefão do Don Corleone, que ele usava, né, bicho? Eu falei, puta, mano, é o Joey mesmo, não acredito. Ele deu um baque. Eu lembro até hoje dele aparecendo, velho. Um baque. Começou o coração a acelerar e tal. Aí todo mundo entrevistou ele e tal. E o máximo que a gente pôde fazer, porque a Rede Globo chegou bem na hora de fazer a entrevista com ele, meio que pegou nosso espaço, né, que a gente teria. Infelizmente. Quando eu vi ele, bicho, aí eu só consegui falar pra ele tirar uma foto, tirei uma foto correndo assim, e ele viu o Michael na nossa blusa, ele ficou meio surpreso. Ele falou, não, peraí, isso daqui não é jornalista, isso aqui é fã. E o Michael tava na blusa minha e das 2 colegas, né? Então ele ficou bem feliz, bem contente de que ali não tinham só jornalistas, né, bicho? Cara, que top. Foi muito surreal. Acho que foi o mais surreal porque é sangue Jackson, eu costumo dizer, sangue Jackson.
Depois eu tive o prazer de entrevistar a Debbie Rowe, acho que foi em 2015, isso. Por conta de que ela veio para o Brasil juntamente ao Mark Sheffield, que é o marido dela, pelo menos era o marido dela nessa época, que foi também um diretor aí de What More Can I Give. Ele foi o diretor do Commemorated, não sei se vocês já assistiram, quando o Michael voltou para Gary em 2003. Ele também foi diretor. Depois ele, infelizmente, teve uns percalços aí com o Michael, porque o Michael parece que não pagou ele teve que processar e tal. Mas, enfim, ela veio com ele e gerenciando um menino que chamava Ian Thomas, que era um Justin Bieber da Bélgica, eu costumo dizer, não desmerecendo o cara, mas ele era o Astrutin da Bélgica. Ele era o Astrutin da Bélgica. E eu entrevistei ele também. Ele foi no The Noite, ele fez umas aparições no Brasil quando ele veio pra cá. Só que a ideia era da Debbie, né, bicho? Só que a gente não tava tão liberado pra falar do Michael, por causa que ela tava por conta do Ian Thomas, que era o menino. Então o que eu falei mais com a Debbie foi fora das câmeras. Eu perguntei pra ela qual era a música que ela mais gostava do Michael, como que tava a Paris, como que tava o Prince, essas coisas. Na entrevista mesmo que tá no YouTube aí, que eu tô nervoso pra caramba, eu falo poucas coisas do Michael. Ela fala que veio aqui pro Brasil, em São Paulo, anos atrás, muito provavelmente na Dangerous Tour, né, em 93, ou então pode ter vindo também em 96, né, quando ele veio pra fazer o Colodum e tal. Enfim, foi mais um momento, tipo, que putz, não era Sandy Jackson, né, exatamente, mas porra, era a mãe dos filhos do Michael, né, bicho? Então eu fiquei bem tenso. Algo que também nunca achei que eu conseguiria, né, bicho? Sim, e o contato com o Lavelle? Como você conseguiu, assim? E o papo é incrível, tipo assim, eu imagino o nervosismo que também daria. Pô, totalmente, bicho. Foi com o Lavelle foi graças ao Rodrigo Teaser, né? Que na época do documentário calunioso lá da HBO, o Rodrigo entrou em contato comigo pelo Instagram. Tenho até hoje as mensagens, né? E aí, tipo, por causa desse lance que tava, meu Deus, esse documentário vai falar que o Michael fez isso, que absurdo e tal. E aí eu estreitei laços com o Rodrigo nessa época, tanto que ele fez uma live comigo, lá no antigo cenário e tal, ele foi em casa e tal. Depois eu fui em shows dele, a gente fez bastidores e tal, não sei das coisas. Aí, tipo, foi nessa época que eu também fui convidado pro workshop do Lavelle. Porque o pessoal da Beats tem ligação com o Rodrigo também, né? Então, eu fui nesse workshop, acho que era na Vila Olímpia, se não me engano. Já contei várias vezes nos meus stories lá que eu fui lá, a gente dançou Too Bad, né? Que eu passei vergonha pra caramba, porque não é Too Bad. Não. E eu havia sido convidado pelo rapaz da Beats a fazer a legenda em português do documentário do Lavelle defendendo o Michael. Não sei se vocês já assistiram, que é o The Man Behind the Dance. E, tipo, do zero, porque em alguns casos, até no lance de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, a galera ela recebe a legenda em inglês, em japonês, sei lá, e a pessoa só muda a frase. Nesse caso, eu sempre costumo fazer assim, inclusive, do zero, de ouvido, digitando, né? E por isso que ele me chamou, o rapaz da Beats me chamou, e aí eu fiz a legenda em português e tal, e o Lavelle naquele dia estava ciente que era eu que tinha feito a legenda dele, a legenda em português dele, né? E aí eu tava, né, meio pianinho assim, com uma vergonha da gota, né, bicho? Aí eu lembro que depois do Too Bad, a gente sentou, né, todo mundo sentou no chão, assim, do salão e tal, e o rapaz da Beats, que é o Kevin, né, ele falou, foi ele ali, que fez a sua legenda do The Man Behind the Dance. Aí o pessoal que tava sentado assim já virou pra mim assim, eu já fiquei mais vermelho que um pimentão. E ele falou, foi você, tal, não sei das coisas. Aí ele me agradeceu, porque ele falou que a legenda foi utilizada como molde. Aí sim foi utilizado o molde de tradução de Netflix, dos streamings, né? A minha legenda em português foi pra França, Rússia, Holanda. Você acredita, velho? Então, tipo, tiraram em português, usaram a sincronia da minha legenda pra colocar outros idiomas, inglês também. Então já fiquei todo... Nossa, caramba, mano, não acredito, velho. Aí teve a foto lá com ele, né? Que todo mundo fica em fila, até aí todo mundo tem acesso, e pá, foi legal e tal. Ele autografou minha blusa. Quando eu tava indo embora, eu vi ele lá, na calçada, sozinho. Eu falei, não, o Lavelle tá sozinho aqui na rua, bicho. Falei, não... Mas que aleatório, hein? Não, totalmente, bicho. Porque eu já tava no céu, assim, já tava vidrado, né? Tava meio em êxtase, até lembro assim da sensação, tava meio em êxtase assim, tem um pessoal lá que curtiu o MJ Fan Forum, que me encontrou na porta, beleza e tal, tiramos foto, conversamos, só que eu tava meio alheio, né? Quando eu fui pro meu carro, que eu ia pegar o carro, tava lá o Lavellezão sozinho, bicho, falei, não, mano,
vou ter que dar uma de tiete e encher o saco do cara, bicho. Aí eu fui lá, acho que ficou uns 10 minutinhos conversando com ele ali, veio até depois uns outros fãs e tal, assim, soldando. O rapaz não sabia falar inglês, aí eu traduzia as perguntas do rapaz que tava lá e tal. Mas nesse momento, meio que quebrou o gelo, assim, pra eu conhecer ele na videochamada, né? Pra eu fazer videochamada muito depois, né? Mas perguntei pra ele umas coisas que eu tinha curiosidade do Michael a respeito da Motown, dos álbuns da Motown de quando ele era criança. Se o Michael falava desses projetos, porque, né, ele nunca falou sobre esses álbuns e tal. E conversamos e tal um pouquinho e tal, e ele entrou pra continuar. E aí eu até falei pra ele, tem um bom show essa noite, por causa que era o show do Rodrigo, que ele ia aparecer naquela noite. Enfim, aí depois, não sei quantos, acho que foi mais de um ano depois que eu consegui essa videochamada, também por conta de... Aí nesse momento já haviam me convidado para ser da equipe da Beats, né, da MJ Beats. Então, por conta desse vínculo, eu consegui o contato com o Lavelle, né, agendamos e tudo mais, ele estava lá em Kentucky, né, onde ele mora. E a gente fez essa nervoso pra caramba, ainda mais falando inglês, que tudo bem, eu posso até falar, mas tipo, eu não nessa hora, imagina, nem o português vai sair direito. Seu... Exato. E com um cara desse, bicho, puta, surreal. E como é que foi, assim, nesse momento, integrar a equipe do MJ Beats, que é gigante? Porra, bicho, foi também outro tipo, ápice, assim, velho. Porque eu nem esperava, bicho. O rapaz da Beats veio me chamar, você já tem um conteúdo legal postado e tal, você tem uma proeminência em conteúdo que você posta e tal. E eu nunca pensei nisso, né, pra falar a verdade. Mas eu falei, não, claro, mano, quero sim e tal, não sei das quantas. Então eu tenho acesso a toda a rede MJ Beats, mas eu não costumo fazer postagens. Geralmente, quando eu faço uma postagem lá, você logo vê que sou eu. Porque a maneira de escrever é diferente, ou então eu falo alguma coisa do MJ Fan Forum, do MJ Fancast, de uma live que eu vou fazer, ano passado, por exemplo, da Revoada, que eu postei lá. Dava pra ver que quando era eu ali na ADM da Beats. Mas eu tenho contato lá, tenho acesso lá. E é uma honra, né, bicho? Porque a MJ Beats... Quando eu tava virando fã, era MJ Beats, né? Que já tinha história pra caramba quando eu virei fã em 2005. Os caras já eram top dos tops, né, bicho? Era ali referência de credibilidade, referência de agilidade de informação, de contato, de acesso, né? Com Michael Jackson lá fora, né? Com assessores, enfim. Puta, mano. Então, quando eu virei, eu falei, putz... acho que isso aqui é o mais alto que eu posso chegar, digamos assim, né? Eu pensei, pô, agora foi sensacional, bicho. Fazer parte é uma honra sempre que eu falo lá com os ADMs, com a equipe e tal, é meio estranho, né? Pra falar a verdade, porque isso é recém-adicionado, você fica, tá, mano, olha só. Imagina. Daniel, você é fã do Michael desde 2005, né? E dia 25 de junho, pra gente que é fã, é um dia simbólico e muito especial. Mas como foi pra você, que já era muito fã, o dia 25 de junho de 2009? Foi complicado, bicho. Foi pra todos, né? Foi um baque do caramba, né, mano? Eu imagino quem era fã de muito antes da década de 80, imagina, da década de 90. Imagina o grau de sofrimento, né, mano? Mas eu lembro que nesse dia específico eu tava voltando pra casa tarde. Eu sempre voltava pra casa 14, 15 horas, que eu tava fazendo um trabalho no escritório de um amigo do meu pai. E logo nesse dia, bicho, 25 de junho de 2009, não sei porquê, por coincidência, ele me chamou pra comer um negócio, pra tomar um refri e tal. Logo nesse dia eu voltei tarde pra casa, era umas 19 horas, eu tava no metrô ainda. Só que eu tava com a blusa do Michael, que eu já usava a blusa do Michael direto. E é engraçado, a gente nunca esquece, né? A gente lembra do trajeto, lembro que teve uma meninada, uma molecada brincando no trem, eu comecei a dar risada, que um tava zoando o outro, nem sabia do que já tinha acontecido, né, bicho? Quando tá chegando em casa, minha mãe tá na porta de casa falando, você tá sabendo? Eu tô falando que o Michael tá no hospital. Aí eu tomei um baque, saí correndo, liguei o notebook, tinha um monte de gente do Orkut na época, MSN, 40 janelinhas piscando, você tá sabendo o que tá acontecendo, tal, não sei das coisas. E aí tava na Record, o Michael Jackson foi levado às pressas e tal, só que a gente não sabia que ele já havia falecido naquele momento, né? Que os veículos de comunicação só tinham a notícia de que ele tava em coma. E, velho, aí quando deu a confirmação, todo mundo no calma, ele tá em coma, tá tudo bem e tal, vamos rezar e tal. Aí eu lembro que eu tava sentado no sofá com o notebook no colo, bicho, e aí a Record mudou, assim, pra que ele tinha morrido. Nossa, eu lembro até hoje da sensação, minha mãe começou a chorar,
Foi muito triste, bicho. Eu comecei a tocar lá You Are Not Alone, essas canções. Aí o pessoal começou a me ligar, amigos, né? Galera que eu trabalhava junto. Você tá bem e tal? Eu sei que você gosta muito e tal. Você vê, né? Como o pessoal conhecia, né? A minha adoração por ele, digamos assim, né? E foi isso, velho. E naquelas primeiras semanas, foi muito estranho acordar e ir trabalhar nesse local que eu te falei. Nesse escritório que eu trabalhava, foi lá, inclusive lá que eu assisti o memorial, né, da Paris, chorando, eu vi ao vivo. Então foi muito estranho essas semanas que sucederam depois, né, bicho? Você pensa, pô, o Michael não tá mais aqui, eu tô acordando aqui, e eu sempre pensava quando eu acordava, o que o Michael tá fazendo? Será que ele tá na Irlanda? Será que tá no Bahrein? Será que ele, né, que era o cronograma dele? E de repente não tinha mais isso, bicho. Então foi difícil pra se acostumar, digamos assim, né, velho? E hoje faz, inclusive, 14 anos, né, bicho? Eu imagino. E já se passaram 14 anos. Algumas pessoas ainda acham que o Michael pode estar vivo. Eu não sei de onde essas pessoas tiram isso, porque além do tempo que passou, que já são 14 anos, existem inúmeros fatos que Michael, de fato, morreu. Mas em algum momento, o Daniel acreditou que o Michael poderia estar vivo? Pior que sim, bicho, pior que sim. Em 2009, como eu falei, também em stories recentes aí, eu falei, gente, eu era poser em 2009, 2010, tinha 3 aninhos de fã, eu inexperiente total, né? E porque eu acho que o Michael, ele é tão grandioso como pessoa e tem uma carreira que, embora tenha, entre aspas, poucos discos solo, ele tem uma história muito grande, muito complexa, né? Por conta de acusadores que tentaram derrubar ele, Sony contra ele, etc, etc. Então, pra mim, 5 anos de fã é inexperiência, eu não sabia nada, né, tá ligado? Então, tipo, levado naquelas de, não, o Michael era brincalhão, o Michael com certeza vai nada a ver, né? Eu imaginava na minha cabeça na época que o Michael tava brincando, que ele ia aparecer depois, coisa além de ser jovem também, né? Ainda de fã jovem, né? De fã inexperiente. Então, mas na época eu cheguei a acreditar, tinha uma galera que eu andava que também acreditava, que chorava horrores e falava, não aconteceu isso, calma. E esse pessoal que ainda se sustenta nisso hoje em dia é porque quer se agarrar nessa ideia, né? E acabam acreditando em teorias infundadas, né, bicho? Eles tentam, essa galera tenta provar aos 7 ventos, mas não tem prova, né? São sempre teorias infundadas, inclusive quando o Big Jackson aparecer por aqui, ele vai se aprofundar mais nisso, porque ele é experiente em desmentir essas fake news, esses tabloides aí. Porque, infelizmente, com esse negócio, né, mano, o Michael a vida inteira falou pra gente, não acredite em tabloides, né, não sustente a imprensa marrom tal, e agora a imprensa meio que virou o jogo, porque agora eles usam os fãs de massa de manobra. Vamos postar aqui que o Michael tá vivo, que deu uma referência que o Michael tá vivo, vão ganhar clique, e os fãs vão acabar vinculando as próprias fake news que o Michael, entendeu, crucificava em vida. Tipo, é um negócio bizarro quando você parar pra pensar que, além de acreditarem, inocentemente acreditarem, ainda a gente vira massa de manobra na imprensa que sempre caluniou o Michael, né? Então, é complexo, e contraditório e complexo. Sim. E vamos falar de coisa boa, vamos lá. Qual é a fase do Michael que você mais gosta? Bicho, é complicado, bicho. Eu acho que eu cheguei num momento assim de fã, não que eu tenha 40 mil anos de fãs, mas eu digo assim, tipo, é tanta coisa que eu já escrevi, que eu já li, que eu já traduzi, que eu já publiquei lá, produzi pro YouTube e tal, que meio que antigamente eu tinha isso, de não, essa era é boa, essa era é legal. Mas agora meio que se misturou tudo, velho, porque quando eu tô produzindo ou traduzindo um livro, por exemplo, é como se fosse um filme, né? Você fica visualizando ali, o Michael falou isso pro fulano, aí você imagina o Michael na era bad falando pro cara, então meio que você acaba não tendo mais uma preferência, né? Creio eu. Mas eu sempre, desde quando eu me tornei fã, a era Dangerous sempre foi a minha favorita, não por conta do disco, porque meu disco favorito é o Bad, mas eu acho que essa época de Dangerous é a época Michael Jackson, rei do mundo, sabe assim? Ele virou rei do pop em 83 no Motown 25, a meu ver. Mas ali ele era o rei da indústria, ele era o cara mais rico, mais bem sucedido, dono de metade da Sony. Tanto que ele virou ali um alvo, né? A partir dali que vieram acusações e tal, pra tentar derrubar ele. Então, o cara de Dangerous, ali 91 pra frente, ali, pra mim a era favorita de aparência, de status,
Aquele ali é o Michael Jackson definitivo, digamos assim, pra mim. Ali é o Michael no apogeu mesmo, bicho. Puta, que lindo, velho. Também acho. E uma pergunta assim que me veio agora. E o péssimo e mentiroso documentário Live Neverland mexeu com você? Porque você é um porta-voz muito grande. E como foi lidar com isso? Como é que você passou a falar, como é que eu vou interagir ou falar com pessoas de um assunto tão sério? Porque eu acho que aquele foi o ápice do momento de você falar, a minha defesa é agora. Puta, mano, foi... até hoje a gente fica meio horrorizado, mesmo tendo saído, desmentido e todo quebrado e tal. Mas eu lembro que na época, bicho, quando eu soube, eu não lembro como eu soube, pra falar a verdade. Eu só lembro que eu chamei o Bruno Jackson, que é outro fã do Michael aí, que inclusive, né, fica a dica aqui, a indicação pra ser convidadíssimo aqui pra bater um papo comigo no Michael Cast. Bruno, bicho, o Bruno é demais. Nessa época ele tava bem ativo, né? E aí eu falei, mano, vai lá em casa, vamos gravar um negócio que a gente tem que impedir esse documentário. Porque, sei lá, eu sabia que não dava pra impedir um bagulho de sair no Sundance Festival lá do Robert Redford, né? Que é o ator, que é o dono lá do... Que tipo, é um evento, é um festival muito grande. Falei, velho, não vai dar pra a gente aqui, pobres fãs, em abaixo assinado online, tentar, mas vamos mostrar que a gente tá se importando, né? Que a gente tá contra isso. E aí o Bruno foi em casa e a gente fez lá, vamos impedir esse documentário uma live e tal, e todo mundo ficou sabendo que era. E acabou que era pior do que era, né? Que a gente imaginava, por causa que o trailer mostrava ali, mas a maneira que eles descrevem as mentiras, né? É pra te enojar mesmo, era você ficar enojado contra a pessoa do Michael, né? Então, eu lembro que aí foi quando o Rodrigo Teaser entrou em contato e tal, a gente começou a conversar e tal, como que a gente vai fazer pra... Já, não dá pra impedir o lançamento, mas vamos tentar amenizar isso, né? Vamos tentar amenizar o impacto. E o impacto até hoje é grande, até hoje tem gente tem gente que comenta nos meus vídeos lá, às vezes aparece um louco lá falando que, mas isso. Sempre vai ter. Infelizmente, né, meio que isso acaba fixando mais essa imagem negativa, né, digamos. E aí, como a gente pode fazer? Eu falei, velho, assim que sair eu vou ter que assistir e eu vou ter que analisar, né? Que é horrível você assistir um negócio negativo, autópsia, o quarto que ele estava quando ele morreu, esse negócio, mesmo sendo falso, mentiroso, você fala, né, tem que ver o cara falando mal do cara, é muito pesado, Mas aí eu tive que assistir, e aí a gente começou a reparar, né, em várias falhas, em várias datas erradas. Peraí, o Michael tava no Grammy, o cara... Acho que o James Safechuck fala que o Michael tava no Grammy em certa ocasião, mas eu falei, mano, mas nessa ocasião não tava, né? Aí eu falei, não, então foi mais fácil do que eu achava. Logo, depois da estreia já começaram artigos jornalísticos, de jornalistas sérios, e fãs debulhando, falando, não, peraí, aqui tá errado, O autor do Making Michael, inclusive, que é o Mike Smallcombe, que eu tô traduzindo agora o livro, é um dos principais, que falaram da estação de trem que não existia, e o Wade Robson fala que aconteceu na estação de trem. Então tá sendo mais fácil do que eu achava que seria. Foi logo desbancado, mas infelizmente é uma mancha que temos, né, velho, na história. É negativo, mas deu pra sentir um pouco. Eu não assisti esse documentário, porque não queria, mas eu vi que, mesmo com todos esses anos, o Michael ele é muito grande, porque o nome dele vem de muito. Sejam coisas positivas ou negativas, vem de muito. Então, o Michael tá vivo sempre. Sempre. Isso é muito bom. E você acha que o mundo mereceu o Michael com tudo isso? Essa pergunta é pesada, hein, bicho? Não, só para finalizar o do bagulho do documentário rapidinho, essas acusações descritas pelos dois palhaços lá e pelo diretor, a maioria vieram de um livro que saiu depois das acusações de 93, do Jordan Chandler lá, que era de um tal de Victor Gutierrez. Eles pegaram como molde aquilo, como base aquilo, para falar, puta, nunca aconteceu, mas vamos ver aquele livro, aquele diário que também era, obviamente, falso, mas eles falaram, pra gente, veio de lá. Por isso que as descrições são tão precisas, digamos assim, tão detalhadas, né? Porque vieram já de fontes que já eram, já tinham a intenção de difamar o Michael, né, bicho? Se o mundo mereceu o Michael, bicho. Vamos lá. Caramba, bicho.
Eu acho que a parte boa da humanidade, digamos assim, as pessoas de bom coração, as pessoas gentis, as pessoas que se importam com o próximo, com o meio ambiente, com as crianças, com os animais, essas pessoas sim mereceram o Michael. Acho que não o mundo inteiro, claro, mas certas pessoas foram merecedoras das intenções do Michael, da mensagem do Michael, né? Que mesmo levando cacetada, ele sempre estava ali, não desistia de passar para frente a caridade, de passar para frente as mensagens humanitárias, né? Mesmo depois de acusado, eu sou inocente, ele continuou ajudando as crianças, visitando orfanatos, visitando hospitais infantis. Ele poderia falar, não, agora chega, né? Os caras me acusaram, os caras estão achando que eu sou o quê? Mas ele continuou, ele sabia que era mais importante, né? Então, acho que essas pessoas, bicho, inclusive os principais fãs, né, que obviamente levam esse legado adiante, o musical, mas também o humanitário, né, dele como pessoa, essas pessoas mereceram o Michael, bicho. E a gente tenta, obviamente, continuar perpetuando essa imagem, né, essa mensagem, essa ideia que o Michael passava de paz e tal, em nome dele, o máximo que der, né, mesmo com esses documentários e essas palhaçadas acontecendo, tentando diminuir, é muito mais forte, né? A mensagem é muito mais forte, bicho. Então acho que em parcelas o mundo mereceu o Michael, bicho. Certas pessoas mereceram. Acho que nós merecemos, principalmente. Exato. E você tá confiante com o filme do Michael? O filme do Michael é very tenso. Eu sou um dos chatos, velho, porque eu acho que o filme é desnecessário, a meu ver, né? Eu já falei isso mais de uma vez. Eu acho que eu toparia muito mais um documentário, mas daí tem gente que fala, mas o documentário não tem o alcance que um filme tem para os veículos. Né? Exato. Mas até entendo isso. Fala, não, tá certo, é verdade. Isso é voltado não necessariamente aos fãs, né? É voltado a um público grande, como o filme do Elvis, da Whitney. E tá, beleza, tem que ter? Então tem que ter. É desnecessário, mas tem que ter, então... eu tô confiante porque o espólio tá envolvido, não 100%, né? Porque o espólio sempre dá umas mancadas aí, uns vacilos. Aí, pode fazer. Não tem... Exato. Você fica meio... Puta, mano. Você não sabe nem se você fica feliz pelo envolvimento dos caras, mas... Como é em relação a defender o Michael, e ainda mais que o Jafar, né, o filho do Jermaine, a gente já sabe que vai ser o Michael e tal. São notícias positivas, são notícias que amenizam um pouco aí nosso receio, o meu receio no caso, porque tem muito fã que vai sair o filme e tal, mas que pode ser um tiro no pé. Se você parar pra pensar, o filme Bohemian Rhapsody, o filme de Whitney Houston mostrou a realidade e mostrou os fatos positivos e negativos de ambos. Exato. E não tô falando que o Michael tenha lados negativos, mas me tocar em alguns assuntos, tem que saber como tocar, de que forma tocar, de que forma isso vai repercutir. Então, dá um pouco de medo. Eu tenho um pouquinho de medo assim, de como vai ser retratado tudo isso. Exato, mano, exato. Você falou uma boa mesmo. O medo é de como vai ser retratado. E a gente sabe que esses biopics, né, todos eles tem também uma pitada de fantasia, uma pitada de dramatização ali. Então eu me pergunto, por exemplo, no da Whitney, né? Tem uma cena no final, eu não vou dar spoiler na verdade, mas tem uma cena no final que não ocorreu daquela maneira. Do Elvis também, a amizade que ele tinha com acho que era o B.B. King, se eu não me engano, também não aconteceu daquela maneira na vida real. Então, tipo, quais serão as dramatizações, as fantasias que vão colocar no do Michael? Será que os fãs vão torcer o nariz ou vão gostar? Esse dá um medo, né, bicho? Me perguntaram também esses dias nos stories qual que eu achava que seria maior a época que iriam abranger mais no filme, né? E eu acho que seria a década de 90, por conta do casamento, do nascimento dos filhos, das acusações, porque eles vão querer abordar isso de certa forma. Eu acho que seria isso. Eu acho que vai botar muito naquele tempo de Off the Wall pra Bad, que passa entre Thriller e Bad. Eu acho que vai focar como a apresentação dele, o Wembley. Então, como fizeram do Freddie Mercury. Verdade. E eu acho que essa parte de 90 pra frente vai ser bem resumidamente final. Acho que eles não vão querer... Eu acho, tá? Opinião achismo. Eu, como fã, que é o que eu espero, pra não mexer, pra não ter nada disso. Seria dessa forma. Mas o que você espera do espólio nos próximos anos? Então, o espólio, o John Branca já deixou claro que pra gente não ficar na expectativa de álbum, single, música inédita, não vai rolar tão cedo. Muito provavelmente nos próximos 5 anos, eu acho que não vai rolar.
Porque ele falou, a gente está focado no musical da Broadway, porque obviamente é o que está trazendo retorno financeiro para eles, né? Então, o musical da Broadway é a prioridade. O biopic, né, o filme que está ali em desenvolvimento, eu acho que não está nem em pré-produção ainda, porque que eu saiba, não escalaram nem equipe de produção, executiva, nada, até onde eu sei. Então tá bem no início. E o documentário do Thriller 40, né, que já tá fazendo Thriller 41, que até hoje não saiu, mas segundo o Nelson Jorge, o diretor, vai sair ainda no final desse ano. Então, dependendo de quando a pessoa estiver assistindo esse vídeo, inclusive, já pode até ter saído, né? E a gente, nessa época, ainda não tinha saído. Então, tipo, esses são os projetos prioridades pro spoiler. Então, eu espero exatamente o que o John Branca falou, né, bicho? Tirar o cavalinho da chuva de falar vai sair um single. Eu tinha a esperança que pelo menos saísse uma Don't Matter to Me, que nem saiu com o Drake. Que eles venderam os vocais pro cara usar da maneira que ele queria. Que é ruim, mas pelo menos pode. O Don't Matter to Me, sabe? Então, é legal. Só saiu no momento errado, acha? Sim, totalmente. Não. Daniel, o que você acha desse desvio de informação que é com o Michael Jackson? Muita gente falando sem base. Sim, é meio preocupante, para falar a verdade, porque então, inclusive é um negócio que eu sempre pego no pé e, mais uma vez, sendo o chato, né, do momento, como sempre. Mas eu costumava dizer assim, eu comecei a reparar que de uns anos para trás, o nosso medo, né, o nosso receio, o nosso pé atrás era com o jornal, com o site, puta, o UOL tá falando merda, puta, o Terra tá falando besteira, esses portais e tal. Mas a gente sempre ficava, não, vamos checar, né? E isso não é o que muitos fãs têm o costume de fazer, né? O pessoal costuma abraçar muito fácil, né? Mas beleza, aí a gente construiu uma resiliência contra esses portais não fãs, esses portais leigos, né? E aí eu acho que se tornou um consenso aí público, um consenso aí na comunidade de fãs de falar, não, deixa eu ver se isso aqui é verdade, deixa eu ver e tal. Beleza, isso a gente já construiu. O principal problema que eu acho que a gente está tendo agora são talvez as próprias páginas de Instagram, de canais do YouTube, páginas do Facebook, que embora sejam feitas por fãs, sem querer às vezes acabam dando uma informação errônea a respeito de N coisas, né? Carreira e tal. Às vezes quem engrandeceu o Michael demais posta uma fake news positiva, tá ligado? E aí é que é preocupante, porque se vem de um portal não fã, você já fica, peraí, isso aqui. Mas se o fã de, não só o fã de Michael Jackson, o fã de qualquer coisa, né? O adorador daquele conteúdo, pode ser de cinema e tal, veio daquele portal, veio daquela pessoa que você fala, não, essa pessoa gosta, então eu vou abraçar. Isso aqui é com certeza fiel, isso aqui com certeza tá certo. Mas eu vejo muitas páginas de Instagram, canais do YouTube, que são recém-criados e tal, que eu vejo que sem ter a intenção, obviamente, a pessoa não tá por mal, claro, né? A pessoa gosta do Michael, mas às vezes por uma pesquisa, às vezes que precisava ser um pouco mais aprofundada e tal, em relação a álbuns, a músicas, a datas, a pessoas envolvidas e tal, acaba passando uma desinformação, né? Que é aí que eu fico mais, como você falou agora, a desinformação, porque a má informação do documentário da HBO, ou do portal do Regis Tadeu falando mal do Michael e tal, a má informação a gente tem. O problema é quando vem como mascarada de desinformação e não é nem má intencionada, tá ligado? Mas é uma desinformação que é pior que a má informação, porque você é desinformado, você acredita no negócio errado, talvez você leve adiante aquela ideia de que veio para você mastigada, que você não conferiu, e você acaba levando à frente. Então, a minha dica a respeito da desinformação é isso. Mesmo que venha do MJ Fan Forum mesmo, né? Que a gente é humano, né? A gente não é uma máquina, pode ser que um dia passe, embora eu seja muito chato com isso, pode ser que um dia passe um negocinho que não foi bem falado e tal, bem interpretado, ou outros canais menores, ou outros canais maiores, ou páginas, portais, profiles de Instagram. Então, sempre confira, sempre... Se você achar estranho, lá para o Michael falou isso, velho. Mesmo que venha do canal do fã, é legal você jogar no Google, dar uma conferida e tal, trocar ideia com outros fãs. Isso aqui o Michael falou mesmo, você lembra? A própria minha esposa segue algumas páginas assim, ela falou, falaram isso aqui, ó. Eu falei, não, peraí, isso aqui acho que confundiram, porque o Michael falou isso aqui em tal data, mas aqui eu acho que deram uma bagunçada, uma salada. Então essa é a minha dica que eu dou, né? Vão atrás, mesmo que venham de portais de fãs, é legal você também fazer sua própria conferência de informações, gente. É isso aí. E uma pergunta, assim, baseada nisso.
Deixa eu ver como é que... E essa fake news que a gente caiu recente? De um álbum que ia sair e acabou sendo tudo uma fake news. Você que entende mais. É uma pergunta pessoal minha essa. Não, isso foi muito bizarro, porque foram veículos confiáveis, bicho. Porque geralmente, quando sai num TMZ, em algum lugar assim, você fala, não, tabloides, isso aqui não é The Sun, sei lá. Isso aqui não é muito confiável, mas saiu em fontes, tanto que aqui no Brasil foram replicadas em fontes de credibilidade. Uhum. Então a gente abraçou a ideia total, eu não sei ao certo, eu nem parei para pesquisar, na verdade, de onde surgiu a afirmação aí, que o fulano lá, o dono do Grounds Lodge, lá do estúdio, teria falado isso. Eu não sei de onde, não sei como se foi totalmente inventado ou se talvez o cara, ele próprio tenha plantado, tenha dado a entender para alguém, para causar o burburinho. Eu não sei de onde surgiu isso, mas foi muito estranho, porque foi abraçado e todo mundo estava crente que alguma coisa ia acontecer, pelo menos. Eu já falei várias vezes nos stories que não ia rolar. Então, mas eu falava nos stories, velho, não vamos ficar tão animado que tá muito estranho. Eu falava com ceticismo bem escancarado. Eu falava, gente, o cara falou do estúdio, não tem... ele é o dono do estúdio, ele é um dos donos do estúdio. Você estava falando essas histórias direto, que poderiam ser coisas também que nem poderiam ser acabadas. Isso estava me gerando uma expectativa tão grande, aí fake news. Pois é, ainda falaram que o Bruno Mars, que é um dos top de hoje em dia, estaria. Depois, parando pra pensar, falei, puta, falaram do nome desse cara exatamente para dar um hype também, né? Para chamar aquela atenção. Mas daí depois que eu comecei a falar nos stories, a cada semana eu abri uma caixinha, vinha uma pergunta sobre isso. E aí eu comecei até eu mesmo a me tocar mais. Eu falei, putz, mano, mas o dono do estúdio falou, não foi um cara do espólio, não foi um músico, não foi um compositor, um engenheiro de som, foi o dono. Tipo, o cara ele é só dono, ele não é músico, até onde eu sei. Ele não foi um músico envolvido nas composições com o will.i.am lá em 2006. Então, depois eu falei pra pensar, puta, se a gente tivesse analisado com mais calma, tem tudo pra ser fake, mas do modo que veio pra gente, a gente abraçou total, né, bicho? E é o que você falou, eram músicas totalmente inacabadas, muito provavelmente só teria algum quê do Michael ali, algum backing vocal, alguma coisinha, um refrãozinho, e aí ia ser complementado pelos outros artistas, que seria considerado um álbum tributo, classificado como álbum tributo, né? Isso seria algo estranho, né? Já encaixando uma pergunta que eu tenho que fazer para todos os meus convidados aqui no MichaelCast. É polêmica. O que você acha sobre as inteligências artificiais hoje, que tá pegando todos os artistas, incluindo e principalmente o Michael Jackson? Principalmente, né, bicho? É tenso, velho. Eu, na verdade, sou totalmente contra, bicho. Eu sou chato. Eu falei, eu sou chato, né? Eu sou o tiozão do pavê, eu sou chato pra caramba. Tipo, a cargo de curiosidade, eu topo. Falo, que legal, vamos imaginar como seria a brincadeira e tal. Mas o problema é que o pessoal tá extremizando e idolatrando o bagulho. Falar assim, olha, eu vou dar um exemplo mais recente que eu vi. Rock With You, né, que é uma faixa de 79, a gente sabe, cantada pelo Michael lá de 70, 71. O Michael do Jackson 5 cantando Rock With You, legal. Eu vi os comentários, o pessoal, nossa, se não falassem eu não ia saber, perfeito. Tipo, caramba, perfeito aonde, mano? Nunca que o Michael do Jackson 5 cantaria com essa abordagem, com esse estilo de vocal que o Michael abordou ali no Off The Wall. Fica um negócio muito caricato, sabe assim? Fica um negócio meio mutante. Você fala, puta, é como Frankenstein. Fica tipo um Frankenstein. Você pega uma parte de outra, encaixa, fica um negócio... Como eu falei, para curiosidade, bacana, legal, vamos imaginar como seria. Para isso, tudo bem. Agora falar, nossa, perfeito, nossa, não dá para perceber e tal. Eu acho que é um exagero da gota, bicho. E eu vi o Fred Mercury cantando Thriller. Eu falei, não, tem que clicar nisso aqui, bicho. O que é? É o Michael, é a voz do Michael. Eu vi. Mano, é a voz do Michael, velho. Só... Fica bizarro, eu falo, Frankenstein, velho. Aí o Fred Mercury falando, It's close to midnight. Pô, o Fred Mercury fazendo isso fica muito estranho, mano. Aí eu falei, não, se alguém cantar, tipo, eu sou um leigo, eu canto do meu jeito, aí eu transformo na voz do Michael aí fica até um pouco menos... Eu acho que inicialmente começou assim, ainda mais na galera do TikTok. Se entrar no TikTok hoje, a gente que mexe em páginas de música só vai ter o caramba da inteligência artificial. Aí agora tem tudo. E aí, uma coisa que começou a ser legal,
passou, exagerou e agora é preocupante. Eu já acho que agora ele chegou num nível preocupante, de que vai estragar toda a indústria da música. Isso aí, todos os artistas anteriores e atuais. Eu acho que sim, eu acho que é triste. Daniel, como é o Daniel pai, o Daniel que trabalha, junto com o Daniel Jackson? Como é que você tá ligado em tudo, a todos os momentos, em todos os lugares? Como é que é? É loucura, né, bicho? É loucura. A minha bebê nasceu em dezembro de 2019 e aí muda tudo, claro, né? Muda seu foco, né? Uhum. Mas é engraçado porque a criação de conteúdo por Michael, né, nunca parou. Mesmo com essa correria de maternidade, hospital, né, tal, farmácia. A abordagem em si com o Michael, por incrível que pareça, né? Muita gente falou, não, agora você vai ver, agora você não vai dormir, agora você... E eu falei, puta, então vou aposentar no dia que for, porque não vai dar... Mas não foi tão exagerado como o pessoal me falou, pra falar a verdade. Então eu consegui manter o Michael, ele tá sempre... Tá 24 horas, né, comigo, não porque eu tô ouvindo direto. Mas o tempo todo eu vejo, qualquer coisa sem querer, eu faço uma ligação com o Michael. Sei lá, um artista que não tem nenhuma relação, falar, mas esse cara já foi visto com a blusa do Michael, vamos supor. Então, tipo, e sempre a criação de conteúdo, às vezes eu tô dirigindo, eu olho assim, puta, e se eu fizesse 10 coisas que o Michael fez aqui na loja de roupa, sei lá, que eu tô vendo. É uma... Então, o Michael sempre está presente, né, bicho? Principalmente no momento que é pauta para podcast, é pauta para vídeo, é tradução de livro, e também eu ouço o Michael no carro, eu ouço o Michael no celular, eu vejo vídeos, é constante. Então, é algo que não teria mais como desvencilhar, mesmo com o nascimento da bebê, não teria como desvencilhar totalmente da cabeça, né? Então você tem suas responsabilidades, suas funções, mas o Michael tá aí presente 100% direto, né, meu? Tanto que a bebê ela já gosta do Michael, né? Inegável, né? Não tinha como evitar. Tem até uma historinha que eu acho legal, que ela era bem pequenininha, recém-nascida, total, nem distinguia ainda imagem de desenho animado, nada. E aí foi quando saiu o Square One, aquele documentário em defesa do Michael no Amazon Prime, né? Do Danny Wu. Aí a gente começou a assistir aquele documentário com ela aqui, sentadinha, né? Totalmente alheia, né? Não sabia. Quando apareceu o Michael em 93 se defendendo das acusações, que ele tá de vermelho, aquele vídeo pesado, né? Ela começou a dar risada, velho. Ela começou a dar risada e apontar o Michael. A gente foi... que fofinha! A gente começou até com um lance espiritual ali. Será que a conexão o Michael era tão puro, tão inocente, e ali ele tá sendo tão transparente, que até afetou a mente inocente, né, de uma criança que não tem nenhuma malícia, nenhuma maldade. E eu acho que, mano, isso aqui é a prova que o Michael é inocente, e é a prova mais palpável que a gente tem, né, bicho? Olha o que eu presenciei aqui, né, bicho? Porque você fala, não, é coincidência, né? Se você coloca uma galinha pintadinha ali, ela não era, velho, não era. Foi uma reação totalmente espontânea e individual que ela teve naquele momento pelo Michael, bicho. E hoje ela vê o Michael, outro dia ela tava vendo um vídeo aí de um cara aí, esses vídeos infantis que tem na internet, né, o pessoal dançando, super-herói e tal. E aí era um vídeo sobre Halloween, um vídeo americano que ela tava assistindo. E aí ela tava aqui assistindo, aí eu conversando com a minha esposa e tal, blá blá blá, do nada ela fala, ó Michael. Pô, gente, o Michael, esse vídeo infantil aqui. Quando a gente foi ver, era o cara de Thriller, o cara... que fofinha! Ela já sortia tudo. Mano, velho, eu falei, ela reconheceu o Michael pelo figurino, velho. Tudo bem que, né, tá o tempo todo com esse figurino, mas tipo... Caralho, que demais, né, velho? Então, tipo, como eu falei, tá sempre presente, sejam quais sejam as responsabilidades que apareçam e tal. Michael sempre vai estar presente, né, bicho? Tem como. Isso é top demais. E vamos lá, e quais são os projetos do MJ Fan Forum mais recentes e as novidades pra frente? Muito bom, bicho. Quem acompanha mesmo lá, né, que eu fico até chato, que eu posto toda hora, né, já sabe que eu tô com um projeto em andamento aí, que é o MJ Fancast, que é um podcast nas plataformas de streaming aí, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, que é uma abordagem que eu tive uma ideia de repente de fazer com o Big, né? O Big é o cara do áudio, é o editor, é o monstrão, né? Eu falei, Big, se eu fizesse uma ideia de abordar as músicas do Michael faixa a faixa, fazer um resumão de cada faixa com as informações mais importantes, você editaria? Você conseguiria? Eu te mando as faixas e tal. Aí ele, bora, vamos lá e tal. Eu falei, só que você sabe que eu tenho a ciência de que podcast ainda é um negócio que, a não ser que seja visual, Flow, né, Podcast, Podpah, esses famosos aí,
bagulho de áudio, eu ainda sei que tem uma relutância da galera ouvir. O pessoal é muito ansioso, o pessoal quer Netflix, quer streaming, quer um negócio rápido, né? Então, como tem esse pessoal muito afobado hoje em dia, eu sei que ouvir 1 hora de áudio, o cara fica... podia estar vendo um filme, podia estar vendo um show do Michael, podia... Eu tenho ciência disso, mas eu falei, não, mas mesmo assim eu vou e dane-se. Vai ser legal ter o acervo em áudio, documentáriozinho em áudio falando de cada disco. Vou começar pelo Jackson 5 de modo cronológico, que eu sei que também tem um interesse menor nessa era, infelizmente, né? Tem um interesse menor dos fãs por esta era, mas eu falei, não, vou começar certinho e tal. E até agora a gente já tá no 20º programa, se eu não me engano. Chegamos no Off the Wall, agora o próximo é o Thriller, que é um dos mais esperados e tal. E eu fiz uma edição especial de músicas arquivadas, que teve um engajamento que eu nem esperava. Já ultrapassou o acesso dos álbuns, dos podcasts dos álbuns. Então, tipo, ainda não está no alcance que eu gostaria, né, o podcast, o MJ Fancast, mas já está maior do que eu achei que seria, porque, como eu falei, estava nessa relutância de, não, áudio, a galera não ouve, streaming, o pessoal acha que tem que pagar o Spotify para usar e tal, tem muito ainda, né, tem muita desinformação a respeito. Mas eu falei, dane-se, eu vou fazer porque eu gostei, é legal, é divertido, então fiz e tá crescendo, tá numa crescência, digamos, num crescimento bacana, bicho. E o pessoal vive cobrando também os vídeos no YouTube, né? O meu último vídeo no YouTube foi em janeiro. Foram 2 vídeos que eu acho que, tipo, eu entrei no hiato aí com classe, porque foi um tudo sobre Thriller 40, que eu fiz tudo sobre cada faixa inédita do Thriller 40, então Starlight, Trouble, tá lá. E o último vídeo foi tudo sobre Thriller, a música, que também é um negócio que tem que falar no videoclipe, tem que falar bastante informação. Então, tipo, pelo menos eu não parei ali, eu pausei de um modo meio abandonado, assim, sabe? Mas eu parei porque, como vocês podem ver, né, eu tô até sem cenário até o momento, mas eu tô na luta aí entre essa semana e a próxima, muito provavelmente eu já vou estar, e já tenho tudo escrito, já tenho tudo. O problema mesmo tá sendo gravar e levar para edição, mas ontem mesmo teve uma pergunta na caixinha de perguntas, quando vai voltar os vídeos do YouTube, porque você parou e tal. Então é por isso, mas na verdade não parou. Era que nem o Michael falava, né? Por que você parou de lançar disco? Ele falava, tô compondo o tempo inteiro, tô escrevendo o tempo inteiro. Então é a mesma coisa. O tempo todo com ideia, tô dirigindo e tô vendo, tô escrevendo, às vezes eu tô no celular, eu já mando um áudio, eu tenho um grupinho só para ideias. Aí eu mando um áudio. Mencionado porque o Michael fez isso, sabe assim? O nosso foco também tá no Instagram. Agora, a galera que segue no Instagram, MJ Fanforum _, os rios, a minha esposa que domina ali, né? A gente trabalha nas ideias, trabalha no roteiro, na narração, na pesquisa, mas é ela que domina ali e o Instagram tá muito bom, assim. Eu acho que o capricho que ela faz ali diferencia de muitas outras páginas que tem no Instagram, sabe? Assim, a gente não posta com a mesma periodicidade dessas outras páginas, mas quando posta, você vê que tem um diferencial. Parece até que eu tô sendo arrogante, eu sou fodão. Não é questão disso. É questão que você sente que tem um capricho a mais, tem um carinho a mais. Mas é muito bom, é bom. Promover é muito bom. O MJ Fanforum já é muito grande, mas não pode deixar nenhuma plataforma de fora. Você tem que agarrar todos os públicos de todos os lugares. Eu estou começando a matéria agora, eu tô entendendo muito bem isso daí. Você vai, muito provavelmente, o Michaelcast vai se tornar aí, acho que da metade desse mês lá para os próximos, você vai ser bem grande, bicho, vai ser... Deus te ouça, eu tô muito feliz de você estar aqui, muito feliz de você ter acreditado na ideia, gostado da ideia principalmente. O nosso Tudo Sobre com o Daniel vai finalizando aqui e eu agradeço demais ao Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigadão, mister. Tamo junto sempre, bicho. Obrigado, tchau, tchau. E esse foi o nosso incrível papo com o Daniel Jackson. Galera, eu tô muito feliz, muito obrigado de assistirem até aqui. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar e até mais.